Prosseguindo no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós estamos com a equipe, né, do Manuel Flomeno de Miranda, conversando sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 sobre a humanidade, a forma como muitos desencarnaram, os seus desligamentos, as consequências imediatas de acordo com as vidas que eles levavam aqui na Terra. E dando sequência, né, instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo. Contaminou 500 milhões de pessoas por as haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de 2 anos. De fato, eu vi muita gente, né, fazendo essa comparação. E se a gente parar para pensar, tanto a situação em si, como as consequências, de fato foram muito semelhantes, né, ao que aconteceu atualmente. Talvez já fosse uma preparação para esse período que o pessoal fala que de regeneração, que as literaturas, né, falam que é um período muito mais longo do que se imagina, que é uma coisa muito gradativa, né? Como a nossa própria evolução ela é lenta, gradativa, a do planeta como um todo também, ela é passo a passo. Não tem como na evolução se dar salto, ela vai seguindo uma linha lógica a cada passo, a cada modificação. E pode ser realmente que o contexto pudesse ser outro, né, na concepção de por que deveria ser implicado a situação na época da gripe espanhola em relação agora, mas assim, a forma de ação, os objetivos, as consequências são muito parecidas e servem para chamar a atenção da população que sobrevive a tudo isso, né, com a vivência daquele período, de repensar. Acho que esse é um dos grandes efeitos desses momentos que a gente pode chamar de catástrofes da humanidade. É fazer aqueles que sobrevivem repensar sobre tudo o que aconteceu, sobre o que anda fazendo e o que precisa modificar. E como essa modificação atinge poucos em relação ao quantitativo da humanidade, acaba determinando que essas situações se repitam. Da mesma forma que as mensagens, que os avisos, que os conselhos, nos querendo levar a boas formações, eles se repetem constantemente através de livros antigos, livros novos, mensagens e informações. Essas informações, mesmo boas, se elas se repetem, as tentativas de conserto, né, ou de reajuste que não surtam o efeito desejado, elas também acabam por acontecer novamente, para que a lembrança acabe tornando aquilo efetivo na nossa memória. E a gente ou comece a construir uma coisa nova, ou deixe de fazer as coisas que levaram àquela situação. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro
pelas circunstâncias e letalidade de que seu portador se fazia portador. Repousamos algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina sempre presente e as nossas atividades na condição de servidores do Senhor em relação às suas ovelhas reencarnadas. Mais ou menos à meia-noite e meia, preparamo-nos para seguir a uma bela cidade do sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade, em sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos tugúrios ou mansões onde se encontravam, cercados uns pela miséria de toda ordem, entre crimes e abandonos, assim como outros refestelavam-se nos excessos e tormentos humanos, defluentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Interessante, né, nesse parágrafo, ele colocar essa desigualdade, né? A gente ontem conversou muito sobre aspectos sociais, né, da humanidade, e ele colocar esse disparate da miséria com o excesso relacionado com a ignorância moral e do atraso espiritual. E é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Porque aqui cada um de nós, à sua maneira, foi se modificando nesses encontros. Foi refletindo sobre algumas atitudes pessoais, foi ouvindo, né, os comentários dos amigos, foi prestando atenção em determinadas frases que eram lidas, e isso foi gerando uma modificação de consciência. E essa modificação vai tornando diferente não só o modo de pensar, mas de agir, de falar, de ser um elemento participante dessa humanidade que vive na Terra, mas modificando seus aspectos básicos. E tudo isso tem a ver justamente com o que a gente pode dizer da nossa evolução, embora mínima, talvez imperceptível diante do universo, mas que já nos causa espanto. Parar e pensar que há 1, 2 anos atrás nós tínhamos pensamentos diferentes sobre determinadas coisas, agíamos de forma diferente em determinadas situações, e que hoje isso se modificou em função das nossas reflexões. Então, isso reforça em mim o que ele está dizendo, que essa desigualdade que beira a desumanidade entre riqueza e miserabilidade está intimamente relacionada com o que nós somos, com o que nós sabemos de nós mesmos, do universo que a gente vive e da nossa própria ignorância moral. Quando chegamos ao local, a natureza parecia haver preparado o ambiente em luar sobre as ondas e as cargas sucessivas do plâncton que se alastrava pela praia adornada pelas rendas das espumas, e à distância a cidade adormecida e estuante. Não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espíritas na Terra e haviam sido designados para o encontro de solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar.
embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento iriam ser utilizados nos espaços físicos da arena de desporto, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação que iam substituindo os costumeiros, defluentes da sua constituição de nível inferior. Podíamos ver o brilho das estrelas e franjas do luar sobre o mar, relativamente próximo. Havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveriam alojar-se. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário, em outras nações já havia acontecido ou estava para acontecer um importante evento sob a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se anotava a recuperação de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo, idosos e portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam. O seu conhecimento era ainda muito superficial, porque já atacava jovens de todas as faixas de idade, como também os mais velhos com menos resistências imunológicas. À hora aprazada, um imenso auditório arredondado estava repleto, e no centro do gramado havia sido colocada uma mesa para convidados, a tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora, para que a voz alcançasse todo o recinto no tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos, que logo após estar o ambiente preparado, cantou o Aleluia de Handel e Ave Verum Corpus de Mozart. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor e evocavam a melodia da Idade Média, trabalhada pelo insigne músico austríaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil, que se levantou, comovendo a multidão, antes de enunciar uma sílaba. Dele exteriorizavam-se energias suaves, que dominaram o imenso auditório em profunda concentração. O tom com que se expressava era suave e austero, levando-me a imaginar a dúlcida voz de Jesus ao proferir o Sermão da Montanha. As palavras eram sons especiais, que se faziam audíveis e eram entendidos, não, porém, como nos é habitual escutar, mas de maneira que penetravam o nosso íntimo e balsamizavam os sentimentos. Ouvia-se o respirar da natureza e a melodia harmônica, a semelhança de um canto gregoriano,
num belo e incomparável texto de advertência para o momento grave que instalara no planeta, como também as vibrações atingiam as comunidades espirituais em sua volta. Muito difícil estabelecer o tempo em que estivemos em estado superior de concentração, quase em êxtase, quando escutamos textualmente: Ave Jesus, aqueles que vos amamos, aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância, até o fim dos erros. A sua mensagem, que não nos atrevemos a sintetizar, penetrou em nosso mundo íntimo, como se for um bálsamo perfumado, que jamais desaparecia por haver atingido o âmago do ser. Havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis que eu não tinha como expressá-los na linguagem comum. Era um êxtase coletivo, sob o comando da imortalidade. Sentou-se e a irradiação sublime de seu amor continuou vitalizando-nos no grande silêncio que dominava o espaço. O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com um grande respeito, agradeceu em nome de todos que nos encontrávamos, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou, gentil, e aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza no coração. A beleza do espetáculo era de tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam as vidas fora do recinto. As estrelas pareciam crisântemos de luz prateada, fulgindo no alto, diminuindo a escuridão turquesa da noite balsamizada pelas vibrações que se espraiavam do recinto. Com a voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início à sua peroração, saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu: Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sinfonia da misericórdia. A balada nos penetra os poros do espírito e música encantadora os nossos sentimentos, tornando-nos parte integrante da excelsa melodia. Nessa soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda dos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. E nesse parágrafo aqui ele reforça o princípio da causa e efeito, que tudo são os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda dos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os dominam, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos.
Então, embora seja trágico, triste, e todo mundo se concentre, se una para que esses momentos acabem logo, que eles sejam vencidos, eles só surgem justamente por tudo isso que ele está dizendo aqui, imposições das consequências ao que a gente cria. É aquela verdade máxima de que, uma vez plantado, o fruto irá brotar e vai precisar ser colhido. E dependendo de qual semente nós usamos, de como nós adubamos essa planta, esse fruto será doce ou amargo. Mas o produto final, o fruto, é uma consequência direta de como nós lidamos com tudo até que ele estivesse pronto para ser colhido. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia ultris para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura via enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, torna-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é o resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a Terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmos e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é a visão nefasta e mentirosa, as leis que engendram e a comandam sob orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre as nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia, que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes do poder, apaixonados pela transitoriedade de seu tempo, encontram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando os seus argumentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos que estão destruindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. E aqui o prefeitor fez uma breve pausa oportuna, depois continuou. E essa pausa realmente é muito importante até para nós. Porque a gente vê e lê tudo isso, né?
e ver essas colocações da pandemia com tanta tristeza, com tanto sofrimento, com tanto estrago que trouxe, como uma forma de tentativa de reajuste de caminho. E, e se a gente parar e olhar o mundo pós-pandemia, em muitos aspectos a gente sente que ele ficou mais perdido. Você vê o recrudescimento de intolerância, de descuidado com o planeta, de um egoísmo enorme, principalmente em dirigentes de nações, mentalidades que já deveriam ter sido vencidas há muito tempo, que recrudescem e tentam trazer um passado nefasto de volta. E tudo isso causa um pouco... Antes eu achava que era medo, mas é mais tristeza da dificuldade que tantos aqui têm de compreender esses momentos de ensinamento, de carinhoso abraço para que possamos parar e refletir. E eu sinto que grande parte da humanidade não entendeu isso, não entende isso, e trabalham de uma forma contrária a todo o objetivo desses momentos de tentar refazer o rumo da humanidade. Porque eu vejo grande parte pensando, eu preciso aproveitar mais ainda, porque vai que vem outra pandemia, acontece outra desgraça assim, e eu não aproveitei tudo que tinha aproveitado. E se perderam ainda mais. E isso me causa grande tristeza. Porque, como a gente conversou antes, a semeadura é livre, mas a colheita sempre é obrigatória. Quer falar? Eu quero. Diga. Eu acho que a pandemia teve um efeito oposto ao que realmente deveria ter sido. Eu acho que a grande maioria que sobreviveu, digamos assim, à pandemia, acha que é mais forte, então pode fazer qualquer coisa que não vai acontecer nada. Muita gente pensa assim, tipo, se eu passei pela pandemia, eu passo por qualquer coisa e posso continuar fazendo os bobos que não curtiram a vida. Eu que estou curtindo, que curti a vida, mais ou menos o que você falou, que eu curti a vida, vou curtir mais ainda agora porque eu sou mais forte do que os outros. Aí eu acho que acabou sendo, em vez de ser um alerta, tipo, olha, se muda, né? Toma outra atitude. Eu acho que foi realmente um efeito oposto. Infelizmente foi um efeito oposto. E já está na hora da irradiação.